O berço. Foi crente, o berço? Não, pelo contrário. O berço foi Umbanda, Candomblé. O berço foi nas religiões de matrizes africanas. Sim. Aí tem uma mescla com o catolicismo, onde eu fui batizado. Sincretismo. Aquele sincretismo religioso brasileiro, né? Clássico. Esse é o meu berço. O evangelho eu vim conhecer uns 4 anos de idade, foi o primeiro contato. E aí, mais pra frente, se você já quiser, eu já posso discorrer que foi uma transformação desde pequeno. O desafio já começou na primeira infância. Em primeiro lugar, vocês são filhos quantos? Vivos 7. Então você é um de 7 irmãos hoje. Mais velho de 7. Você é o mais velho dos 7 irmãos. Você falou vivos porque faleceu mais velho que você ou não? Mais novo. Então você é o mais velho independente. Sou o mais velho independente. Registrado, sim. Tá. Eu sei que meu pai tem um aí que ele não conheceu. Que seria mais velho que você. Mais velho que eu. Tá. Então seriam 8. Você é o mais velho de 8. Hoje, infelizmente, são 7, porque um faleceu. Beleza. Exato. Onde isso? Zona Leste de São Paulo, Itaim Paulista. Quebrada, total. Periferia, para quem... nós estamos aqui na periferia e nunca sairemos pela periferia. Acho que é como diz Davi, né? É do monturo. É onde saem os improváveis. Sim. Né? Hoje o Itaim é um lugar bem legal, mas há anos atrás ainda sabe. Exato. Pouquinhos anos, que eu tenho 15, né? Era embaçado, como diz o outro. Sim. Mas é um bom lugar. É lá, Zona Leste. Foi onde e começou. Aí, esse com 4 anos é o quê? Vai, então, pode discorrer aí, fica à vontade. Meu pai, nessa época, era eu e mais 2 irmãos, o Dedê e a Carol. E meu pai era traficante, além de ser ogã, que é aquele que toca os tambores na macumba, né? Minha avó, mãe de santo. Meu pai traficava. Foi logo no início dos anos 90. Eu estava com 4 anos, foi exatamente no início dos anos 90. Um amigo do meu pai era convertido da CCB. Então, meu primeiro contato com o evangelho foi através da congregação. Esse cara, ele me levava escondido do meu pai. Que treta, né? Querendo arrumar uma confusão. A mãe me arrumava, o Catita me levava para a igreja e quando eu voltava... Catita é o apelido dele. Quando eu voltava, eu apanhava. Do seu pai? Do meu pai. Sim. Porque o meu pai, ele achava que os crentes, na época, iam só me interrogar. Por conta do tráfico. Por conta do tráfico e acabar entregando ele. Porque ele achava que eu era muito inteligente para minha idade. Já sabia ler e falava bastante, né? Diferente do que sou hoje. Só que não. Não é. E esse foi o meu primeiro contato com a igreja. Passaram-se mais 4 anos. Eu vou bem resumir porque é bem extenso e hoje a história atual é muito melhor do que o que foi. E a gente vamos fazer uma série aí, tipo Senhor dos Anéis, porque é muita história, irmão. Mas com 8 anos, eu ia completar 8 anos, exatamente nesse mês de maio, fazem 30 anos dessa história. E aí você me pegou exatamente no mês que pra mim é muito forte. É muito louco o que Deus fez naquela época e o que Deus está fazendo esse mês. E muito louco mesmo, porque era junho, né, que você ia vir. Era junho que eu ia vir. É verdade. Então hoje vocês realmente... Deus já estava arrumando uma sataneira. Realmente... Para pegar o diabo. O diabo achando que ia ficar nada boa, né? Pegamos. Cara, peguei. A minha mãe, ela saiu de casa. Numa noite, numa madrugada. Já eu com 7, eu ia fazer 8, meu irmão 5. E aí nós já tínhamos mais as 2 meninas, Carol e Karina. E aí numa das noites minha mãe surtou e saiu de casa, levando as 2 meninas e deixou meu irmão, eu e meu pai no meio da madrugada. E a gente ficou literalmente sem saber onde estava minha mãe. Uau. Foi no finalzinho de abril, começo de maio. Então, passei o Dia das Mães sem a mãe. Alguns meses, meu irmão e eu correndo atrás de minha mãe. A gente viu uma mulher na rua, ia lá, corria atrás e não era ela. Você tinha 8 anos? Ia completar em julho. Então, e eu o tinha Dedê 7. que você falou, David. E aí, cara, no mês de julho eu completei 8. Foi mais ou menos quando meu pai, ele desistiu da vida.
já tava só bebendo e usando crack. E aí ele foi, meu irmão, Deus deu uma direção pro meu irmão, mesmo moleque. Meu pai falou assim, ó, quero que vocês vão embora. Meu pai passando muito mal, eu lembro que a gente tava numa rua no alto assim, lá perto de onde a gente morava. E o pai falou, vai embora porque eu não aguento mais, vai pra casa da avó que de hoje eu não passo. E aí meu irmão correu, abraçou meu pai, nós nos abraçamos e falamos que a gente não deixaria ele ali. E aí ocorreu que meu irmão falou assim, pai, a mãe tá na casa da tia. Nós temos uma tia que é missionária hoje, mas na época era diaconisa. E meu pai... Ela já era cristã. A irmã da sua mãe. Irmã do meu pai. Irmã do seu pai. Irmã do meu pai, que odiava Ela estava na crente. casa da cunhada. Na casa da cunhada. E não estaria, irmão. Não faz sentido algum. Entendi. Não era pra ela estar lá. Não era pra ela estar lá. Não tinha porque o meu irmão falar aquilo. Porque nós nem tínhamos contato com essa minha tia. Entendi. Tia Elza. Ela morava na Vila Gustavo, na Zona Norte. Nós não tínhamos contato. Só pra vocês terem uma ideia... Minha tia visitava-nos de vez em quando com alguns irmãos. Meu pai odiava tanto crente que quando os crentes chegavam no portão, ele colocava o atabaque no quintal e começava a tocar. Pegava um pouco de cocaína, jogava em cima. Se vocês entrarem e cheirarem comigo, vocês podem ficar. Esse era o nível de amor ao evangelho que pai tinha. E aí meu pai acatou, irmão. Acatou e falou assim, vou pra lá. E ele foi num tiro pra casa da minha tia. Chegando lá, minha mãe não tava, óbvio. Não fazia sentido minha mãe estar lá. Sim. Mas tinha um irmão lá, um evangelista, que hoje não sei se ele ainda é vivo, mas creio que não. O evangelista Nivaldo. E desafiou meu pai. Desafiou meu pai magro. Eles alimentaram meu pai. E ele desafiou, falou assim, cara, não sei o que você quer, mas eu sei que meu Deus pode te dar. Se você quiser fazer um desafio, um voto com Deus, fala com ele o que você quer. E se ele te der no prazo que você combinar com ele, você larga tudo e vem pra ele. O irmão Nivaldo morava num edícula, no fundo do quintal da minha tia. Um quartinho. Meu pai saiu da casa da minha tia, com meu irmão. E meu pai fez o desafio ao Senhor, no ônibus, chorando. E ele falou pra Deus assim, meu irmão estava junto. E ele falou, se você é Deus mesmo, você tem uma semana para me dar minhas filhas e me mostrar onde elas estão. Se passar um dia, eu acabo com tudo. Foi essa a oração. Uma semana depois, ele passava todos os dias pelos mesmos lugares para buscar a pasta base, as coisas para fazer o que ele fazia. Uhum. E aí ele passou... Seu pai não só ele preparava. Então ele passou... naquele dia, exatamente uma semana depois, por um lugar que, cara, até hoje a gente não consegue entender, é só Deus. É um muro muito alto e ele subiu esse muro. Ele na verdade, ele estava com meu irmão na bicicleta, ele viu as minhas irmãs através do muro. A Carol tinha 3 anos e a Karina era de colo ainda, eu não tinha 1 ano. Meu pai subiu, escalou o muro, deixou a bicicleta no chão, meu irmão no chão, escalou o muro e minhas irmãs estavam lá. E assim, ele se entregou ao Senhor. Ele deixou a vida do crime e se entregou ao Senhor. E foi ali que aí sim nós começamos a caminhar. Uma igreja pentecostal, mudamos de cidade, mudamos de bairro. Que em São Paulo é praticamente mudar de cidade. Praticamente uma cidade, exatamente. Sim, dependendo do bairro que você está, é outra cidade. Inclusive você passou comigo onde eu cresci, que foi lá na Vila Medeiros, Vila Gustavo, que a gente passeou aquele dia. Ali foi onde eu cresci, ali foi onde o meu primeiro contato real com Deus consciente, foi ali, consciente. Porque com 8 anos foi onde eu comecei a ler a Bíblia, foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo, aonde eu recebi o dom da palavra, que foi num sonho lindo. E ali a minha vida começou. Comecei a pregar nas igrejas pentecostais. Em 95 minha mãe se arrependeu, voltou com meu pai. Foi quando nasceu o Daniel, que é o irmão falecido. Em 94, né? Finalzinho de 94 ele nasceu. Minha mãe veio com meu pai. No enterro, ele faleceu com 2 meses. No enterro dele, minha mãe fugiu novamente pela porta de trás do cemitério. Mas a gente sabe que não é maldade, é que ela tinha um problema. Ela é adicta, né? E naquela época era mais agravante ainda o caso dela como vício. E sem ter conhecimento. Exato. Nós estamos falando de uma época, 30 anos 90, atrás. A igreja não sabia lidar com isso. Exato. O Estado não sabia lidar com isso. Né? Ninguém sabia muito lidar com isso. Ninguém.
E aí, em 95, depois de muita oração, cara, a gente fazia. Meu pai tava naquele fervor de fazer oração, campanha de madrugada, campanha Deus é Amor, da Davi Miranda. Então a gente ia pra sede mundial da Davi Miranda. Ali na radial, ali no começo da radial. Exato. A gente ia lá na sede. Eu vi milagres assim. Então, o meu início de fé não teria como eu não crer, porque eu vi gente sentada comigo no ônibus com a perna pequena, de muleta, descer comigo do meu pai do ônibus, entrar na igreja com a gente e a perna do cara esticar de verdade. E ele voltar no ônibus. E ele voltar no busão com a gente na manhã seguinte. Uau. Então, assim, esse foi o nosso Sim. contato. Câncer, né? Enfim, a gente participou de muita campanha pedindo para que Deus trouxesse minha mãe. E aí, em 95, ela vem de verdade. 96 a gente muda para Mariporã. E aí a nossa realidade muda. A gente entra para uma assembleia, Belém. Uhum. E aí eu fico até os 17 pregando, né? Contexto Bleia. E aos 17 eu me afasto. E volto 17 anos depois.